A campanha de Lula vinha usando uma fala antiga do Bolsonaro para associá-lo ao canibalismo. Está na moda com o seriado Dahmer, né, da Netflix, e foi proibida pelo Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, de veicular esse vídeo. Na entrevista que concedeu na live do Pilhado, o atual presidente falou sobre isso e disse que sofre muito por ser espontâneo até demais. Vamos acompanhar. Você fala 3 horas, daí tem 10 segundos que você... um tema assim meio esquisito, pronto. Aquilo passou a ser a marca, né, contra você. E a esquerda faz muito bem esse trabalho, né? Agora estão falando 2 coisas aí. Primeiro é que eu sou canibal. Pô, vou aguentar um trem desse aí. E a outra é que o Collor vai ser ministro e nós vamos confiscar a aposentadoria dos aposentados. E jogam. É o tempo todo assim. Não tem o que falar. Não pode me comparar com o Lula, né? Olha como a diferença é enorme, pô. Inclusive o Lula deixou o Al Capone para trás. Eu tenho pena do Al Capone, batedor de carteira. Ainda bem que a Ivete Sangalo não saiu candidata esse ano. Porque aquela música do amor canibal que comeu o coração ia ser um problema sério. Ô, Léo, o presidente Bolsonaro, ele disse que ele fala demais. Até demais, né? Também que ele sabe disso. O hino do segundo turno, né, dessa eleição podia ser aquela música da Maísa. Você não lembra da Maísa, mas já ouviu falar da Maísa? Da Maísa grande cantora. Do Balão Mágico? Não, a Maísa, quando fala o coração, alguém viu a série? Ela tem aquela música famosa demais. Maísa Matarazzo. Exatamente, Maísa Monjardim Matarazzo. Grande cantora brasileira, aplaudida em pé, né, no Olympia, em Paris, quando cantou Nemequitepá, uma das maiores vozes brasileiras. Ela tem uma música famosa que podia ser o hino desse segundo turno, né? Todos acham que eu falo demais, Jair Bolsonaro, e que ando bebendo demais. Lula. Parece mais Bolsonaro, né? Com essas falas, mas quem tá bebendo é ele. Pode ser o hino. Quem tá tomando uma aí. Tá difícil, Léo. E aí, Léo, você achou sacanagem editar esse negócio do canibalismo? Porque o canibalismo foi o seguinte, ele foi numa aldeia, né? E os índios, morreu um cara, e eles iam fazer refeição lá com o Decujos. E ele queria ver. Aí fala assim, não, você só pode ver se for para participar aqui, se for para pegar um bocadinho. Aí cortaram ali, eu até comeria, etc e tal. É sacanagem isso? Ou chumbo trocado, ou tá tudo perdido? Não, eu acho que as campanhas dos 2 lados, né, já foram... O TSE já proibiu de ambos os lados. Porque o Bolsonaro também utilizou lá, falando fake news, que o Lula fecharia igreja, aí o TSE foi lá, proibiu. Ligação com o PCC, o TSE foi lá, proibiu. E tá certo, né? Porque são fake news, são mentiras, são calúnias criminosas. E agora também nesse sentido. Não tem, eu acho muito triste, inclusive é interessante citar isso. O Steve Bannon, que é o Olavo de Carvalho norte-americano, né, o guru do Donald Trump, ele disse que a eleição no Brasil é atípica, porque em nenhum lugar do mundo nós temos os 2 principais candidatos que são, de fato, populistas, que têm um discurso populista no sentido que eles não têm trato com decoro, trato com elegância e tal. Não que isso seja uma crítica, tá? Eu não estou criticando nem o Lula nem o Bolsonaro por esse jeitão de ambos. Mas é um fato muito interessante que a gente não vê em nenhuma outra parte do mundo. E aqui no Brasil... é muito característico essa liberdade que os nossos candidatos têm para falar o que bem entendem. E eu acho que isso não é bom. Eu acho que candidato, sobretudo quem está na presidência da República, ocupando essa cadeira, tem que ter decoro, tem que ter elegância, tem que tomar cuidado com aquilo que diz, né? Porque naquilo que diz também pode beirar a falta de educação e pode passar para o crime. Né? Então, eu acredito que Jair Bolsonaro tem que tomar cuidado nesse sentido. E só uma pequena observação também, se você me permite, meu querido Pavinato, a respeito da crítica do nosso querido colega, em relação ao Supremo, que estaria receoso com essa nova turma que vem do Congresso Nacional agora em 2023. Eu discordo, se você me permite discordar, porque o partido de Jair Bolsonaro elegeu exatamente 99 deputados federais. No universo de 513 não é lá essas coisas, bem como no Senado, 81 senadores da República, elegeu 14
senadores da República. E um pouco atrás, o PT, com a sua federação, elegeu 80... Mas esse ano só foi um, Leozinho. Essa matemática do Senado aí não dá. É a matemática da Dilma. Não, o PL... É a matemática da Preciso terminar de falar. Espera aí, deixa ele terminar aí. Eu já fiz a observação. Não, isso é matemática de inteligente. 99, tô falando do partido PL. Eu tô falando do partido PL e do partido PT. Padre Kelmo. Peraí, então, falta educação. Pelo amor de Deus. A falta de educação tá aqui no ambiente. Mas eu tô dizendo que o PL só elegeu 99 federais e o PL no Senado elegeu 14, bem como o PT na Câmara, sua federação, 80 e no Senado 9. O restante é o quê? Centrão. Essa gente hoje está com o Bolsonaro não por uma linha ideológica ou por valores morais. O Centrão é movido a dinheiro e a cargo, não a ideologia. Né? Não a ideologia. Então o Centrão, hoje Jair Bolsonaro. Hoje Jair Bolsonaro tendo. Hoje Jair Bolsonaro. Hoje é que vocês são ignorantes. Mas Jair Bolsonaro é que vocês são ignorantes. Mas Jair Bolsonaro tendo a carteira na mão. Você pega pesado. Eu pego porque eles pegam também. Porque eles pegam também. Eles são desrespeitosos. Eles são desrespeitosos, né? Mas ainda bem que só uma vez por semana tenho que encará-los. Mas aqui no... Aliás, nem isso, porque eles não são fixos. Mas Jair Bolsonaro, ao contrário de mim, mas Jair Bolsonaro hoje está com a carteira, né? Inclusive com o orçamento secreto, que foram bilhões. O mensalão institucionalizado. O mensalão não, porque eu trabalho aqui, ao contrário de você, eu trabalho aqui. O mensalão institucionalizado, né? Então, nesse sentido, Lula, se tiver com a carteira na mão e for eleito, o Centrão não vai ter problemas em dialogar com Lula. Alguém aqui acredita que realmente o Centrão, Valdemar Costa Neto, ex-presidiário também e presidente do partido de Bolsonaro, também é movido a valores. Também ex-presidiário. Detalhe. Você tá na Jovem Pan, é movido a dinheiro e a cargo. Mas por isso, porque ele está na Jovem Pan que ele pode falar o que ele quiser. Exatamente. É porque ele está na Jovem Pan que ele tem a liberdade de falar o que quiser. Caio Mastro Domingos. Léo, não se ofenda de maneira nenhuma. Não há nada pessoal aqui contra você. Parabéns pelo seu emprego semanal e sinto te dizer que eu sou convidado toda semana para vir aqui, então provavelmente nos encontraremos. Você é o menos pior, você é educado. Não, imagina. Só assim, eu queria só fazer uma observação. Agora eu estou ofendido. Deixa eu fazer uma observação. Ou concurso? Deixa eu fazer uma observação. Clóvis Bornais, semana passada. Gente, cheguei agora vamos deixar o Caio. Vamos acalmar. Vamos lá, eu quero fazer uma rodada de maracujina. Vamos lá. Eu quero fazer algumas observações em relação à fala do Léo, que é o seguinte, tá? O primeiro, a gente colocando equiparadamente o governo Bolsonaro ao governo Lula como dois populistas, né? A base de um governo populista, além de soltar dinheiro, financiamento público a rodo, coisa que não aconteceu objetivamente no governo Bolsonaro, é o aumento de cargos públicos. Bolsonaro extinguiu 27 mil cargos públicos nesses 3 anos e meio de mandato. Então, a gente já desconstrói por aí. Outro ponto que o Léo citou é a respeito da propagação de fake news pela campanha do Bolsonaro, atrelando o presidente Lula ao PCC. Ora, não é o Jair Bolsonaro que está atrelando o presidente Lula ao PCC, é o próprio Marcola em áudio dizendo que com o governo do PT eles tinham um diálogo aberto, que com o Lula é ruim, é bandido, mas que ele prefere. E outro ponto aqui... Vamos falar disso aqui, já que você trouxe a baila, vamos mostrar o vídeo para o pessoal. Mostra o vídeo depois eu preciso finalizar. A Justiça Eleitoral, a mesma Justiça Eleitoral, ela negou o pedido do PT para tirar do ar o site LulaFlix. Tá? É um portal criado pela campanha do presidente Jair Bolsonaro, com conteúdo sobre corrupção no governo Lula. A campanha do petista diz que o site divulga fake news ao associar o ex-presidente ao PCC. Ao rejeitar essa ação de Lula, a ministra do TSE, Maria Cláudia Buchianeri, justifica que, abre aspas, é inviável a suspensão de todo um site com base na impugnação apenas de alguns dos conteúdos ali postados, fecho aspas. Tá? Caio, pode continuar. Renato, eu vou só finalizar aqui, finalizando a observação do Léo, que o Léo trouxe o número de senadores eleitos pelo Bolsonaro, pelo
PL, né, que é o partido do Bolsonaro, ao mesmo tempo que ele traz a federação do PT, que são um conglomerado de partidos. Então, é justo, 3 partidos, é um conglomerado de partidos. É justo que, se formos analisar somente o partido, então vamos abster PT e PL. Se formos entender aqui o conglomerado de partidos, aí sim, vamos falar federação de PT e vamos falar de todos os partidos que apoiam a base do governo Bolsonaro, tá bem? E em relação ao LulaFlix, eu só tenho a dizer aqui, depois eu deixo para a mesa, que quem assistir essa plataforma terá informações, se assistir pelo menos aí 1 hora por dia, terá informações aí um ano inteiro de streaming para poder entender o que aconteceu nos últimos anos do nosso país referentes à corrupção. Exato. E tem o livro do Vila também, né? Quando o Vila ele não estava tão alterado, né? Quando ele era mais calmo, né? Ele era mais professor. Né? O pior que nós tínhamos era o Lula, né? Aí chegou o Bolsonaro e conseguiu. Nós temos aquele livro, né? A década perdida. É muito bom aquele livro, vale a leitura. Já viu o LulaFlix, Fernanda? Não. Já viu esse vídeo do PCC? Sim, eu vi porque eu viria... A voz é do Marcola? Então, a voz é do Marcola. Eu vi dizendo que não teve veracidade do vídeo nas redes sociais, que eles não comprovaram que seria do Marcola. Mas eu acho muito difícil, até riu, ó. Ele mesmo acredita que seja. Mas eu tô rindo do que você falou. Ele mesmo acredita. Preste atenção como ela passa pano, porque não é verificável, ela tá passando pano. Eu não estou passando pano, eu estou falando uma coisa em cima do que ele me perguntou, que eu não quero dizer que é sem termos certeza. Então tudo bem. Então eu acho que eu não posso falar que é. E eu nem estou defendendo o Lula, mas eu não acho correto eu defender uma coisa que eu não tenho certeza. O Leonardo é o Léo Treta. Foi colocado como falsa. Então, a voz do Lula foi dada como falsa. E era cientificamente comprovado que era dele. Acabou. E um desses últimos áudios aí derrubados. Logo a gente vai descobrir que foi ele que falou. E o Lula, e o PT? Você tá falando do canibal, você já chegou no... Então, é assim, né? Falando de política. Paulo Maluf já ensinava. Doutor Paulo. Doutor Paulo, tá? Doutor Paulo. Admiro, hein? Um homem de visão. Sim. Um homem de visão que conseguiu fazer valer nacionalmente para muito eleitor o lema rouba mais faz. Exatamente. Perfeito. Graças a Deus está mudando o Brasil. E é um slogan usado até hoje, o Brasil. Né? Olha, agora é rouba e não faz. Então pronto, rouba mais faz. Agora é rouba e não faz com o Bolsonaro. Quem que não fez? Então me fala o que o Lula fez que o Bolsonaro não fez no governo dele. Já que você é tão defensor. Você quer falar do quê? Você quer falar o quê? Eu não sou defensor do PT, eu sou defensor da legalidade, da justiça, Você está falando que o PT fez e o governo Bolsonaro não fez. Então me coloque em então a gente vai começar, a pauta é essa, então vamos falar o quê? Sobre obras, sobre diplomacia, sobre o ambiente, sobre economia. Calma aí, vou fazer um de Pavinato. Calma, crianças maracujina. Peraí. Deixa eu aproveitar aqui e interpelar um pouquinho o Léo. Nada pessoal, mas trazendo aqui para discussão o assunto que ele citou da corrupção com orçamento secreto. Né? Isso está sendo comentado em todas as redes sociais, por todos os candidatos, está no cerne da campanha do ex-presidiário Lula. Então, a gente precisa esclarecer o que é, de fato, esse orçamento secreto, tá? O orçamento... Antes de você responder, tem como um candidato que não tem plano econômico criticar o orçamento? Você me dá um minuto? Eu quero... Me dá um minuto. Agora eu peço licença. Nós vamos falar agora sobre o plano econômico do Lula. Roubamos as pautas agora. Não, eu acho que... Não tem plano econômico, por isso que eu estou em silêncio. Olha a defesa. Deixa ele falar o orçamento secreto. Não tem plano econômico, é por isso que eu estou em silêncio. Quer que traga a mesa eu quero a economia, vamos trazer a economia. Eu quero que vocês tragam o orçamento secreto. Nós só vamos trazer economia agora quando vocês me trouxerem aqui o Paulo Guedes do Lula. Não. Tiago, deixa eu falar só um detalhe. Não tem, Meirelles já garantiu, Meirelles não tá. Peraí, Caio. Não, tá voltando com o Léo. Esse vai ser o checkmate no debate com o Lula. A hora que o presidente começar a perguntar qual é o plano de governo do nosso amigo. A nossa mesa não tem nada a ver com isso, malta. Coitada da nossa mesa. É um checkmate. Caio Mastro, eu te cortei.
você ia falar sobre o orçamento o orçamento chamado secreto. Como ocorre o orçamento? Primeiro tem o PPA, o Plano Plurianual, depois tem a LOA e depois a LDO. Para quem não entendeu nada disso, nem precisa. No final das contas, a LDO é a programação de gastos do ano que vem, né? Então isso vai ser o executivo. Vou falar a figura do presidente, fica mais fácil para entender. O presidente apresenta isso para o Congresso, tá? Qual é o orçamento dele, e o Congresso vai votar ali, colocar emendas para ver onde ele quer direcionar também os seus recursos. Beleza, orçamento secreto, como funciona? O presidente apresentou a LDO dele, e ali os deputados e senadores vão colocar as emendas. Existe a emenda individual, cada deputado coloca para sua base, existe a emenda coletiva, cada partido direciona, por exemplo, vamos colocar cada estado. Então eu junto com o meu deputado aqui ou com o meu senador, vamos colocar X milhões de reais para construir um hospital no nosso estado. Beleza? Tem as emendas de comissão e as emendas do relator. Vamos lembrar que, salvo engano, 1 ou 2 terços dessas emendas têm que ser direcionadas à saúde e educação. Beleza? Voltando à emenda. Emenda do relator, ela é conhecida como orçamento secreto. Por quê? Porque ela dá a possibilidade de o relator da matéria, o relator do orçamento, fazer a destinação do dinheiro, do recurso, sem transparência. Ele não tem a obrigatoriedade de indicar para onde está indo o recurso e quanto de recurso está indo. Então isso abre sim margem para negociatas e abre margem para corrupção. Mas está na figura de quem? Do relator do orçamento e não do presidente da República. Isso precisa ficar claro para quem está assistindo em casa, porque fala-se muito em orçamento secreto, presidente da República. Não, o orçamento é feito pelo Congresso e a emenda é a emenda do relator. Só mais uma observação. Por que atribuem isso ao presidente? Porque essa emenda, ela não é, a destinação desse dinheiro, ela não é impositiva. O que é impositiva? Obrigatória. As outras emendas, o presidente da República é obrigado a destinar um recurso em um determinado espaço de tempo. Então sobra ao executivo só o tempo que ele tem para destinar aquela quantidade de dinheiro para negociar isso com o legislativo. Por exemplo, eu tenho que negociar isso em 1 ano. Beleza? Então, tá chegando no meio do ano. Eu quero que ele vote um projeto, eu já vou lá, libero 50% dessa emenda, ou o presidente pode segurar até os 100% até dezembro, por exemplo, que seria o último mês do exercício. Na emenda do relator, ele não é impositivo. Ele não tem obrigatoriedade de colocar essa emenda. Então, isso abre margem, sim, para negociação entre o executivo e o legislativo. Porém, a destinação dessas emendas cabem ao relator do orçamento, que é um deputado ou um senador, e não ao presidente da República. E o Congresso não tem cara, né? O Congresso não tem cara. O difícil Congresso explicar, é um mas monte de gente. Então, é difícil você culpar alguém sem ter um Quem cuida do orçamento secreto é o Lira. Não necessariamente. Pelo que eu li, Lira era ele que estava à frente, ou seja, o Lira que domina isso e não o presidente. É que eu sou leiga nessa parte de economia. Você me corrija, só pra gente tentar entender. Ele que, na verdade, faz com que aconteça as coisas e o presidente nem tem tanto acesso a isso. Exato. O Lira foi o relator do orçamento 2021, Domingos Neto foi o de 2020, que foi o primeiro orçamento, tá? Então, cabe ao Lira, sim, a destinação dos recursos. E como ele é alinhado ideologicamente, eu não sei, ou politicamente só ao presidente Bolsonaro, então eles fazem essa ligação aí. Perfeito. E sobra, sim, margem, a gente precisa deixar isso claro para a população. Sobra margem para corrupção, uma vez que você não indica para onde está indo o dinheiro, né? Isso, sim, deve ser combatido. Transparência na destinação do uso do dinheiro público, isso deve ser uma regra na nossa sociedade. E o orçamento secreto, assim conhecido, por não dar essa transparência. Então, cabe às casas legislativas votarem por maior transparência, o que eu pessoalmente desacredito, porque eles usam isso como negociata, destinam milhões de reais a cidades minúsculas nos interiores, mas isso não cabe ao presidente da República, tá? Essa é uma responsabilidade do relator do orçamento. E é uma responsabilidade do eleitor cobrar do seu representante no legislativo, tendo votado nele ou não. Isso. Se a pessoa representa o seu estado, você tem
toda legitimidade de cobrar por informações.